Jesus, ele não cura mais, pois a cura era um dom destinado àqueles que foram chamados para serem apóstolos. Portanto, com a morte do último apóstolo, com a morte então do último discípulo de Jesus, ali nas páginas do Antigo Testamento, portanto, Jesus não cura mais, os dons cessaram. Esta é a posição de alguns estudiosos da Bíblia. Há outros que vai para o outro extremo e acredita que Jesus tem obrigação de curar a todos, de fazer milagres na vida de todos. Bom, nós preferimos caminhar numa posição mediana. Jesus, ele tem poder para curar. Nós somos continuistas. Nós cremos que os dons não morreram com a morte do último apóstolo, os dons não cessaram com a morte do último apóstolo, mas que Jesus continua operando milagres ainda hoje. Que, obviamente, apesar dele continuar curando, ele não é obrigado a curar a todos. Ele fará na vida de cada um conforme ele apraz, conforme a sua soberana vontade. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fagner Silva e hoje nós iremos falar sobre a promessa de cura divina. Eu quero convidar você para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Só lembrando para você, eu comecei falando que Jesus não cura, isto é uma posição dos cessacionistas. Depois falei também sobre aqueles que pregam a teologia da prosperidade, que enfatizam que Jesus tem por obrigação curar a todos. E se Jesus não cura, é porque as pessoas estão pecando pela falta de fé ou de incredulidade. Mas nós cremos que Jesus continua curando, como diz o hino da harpa cristã, o hino 7, Jesus cura sim, tá bom? Vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, adentrando aqui já propriamente dito na nossa lição de hoje, onde nós iremos falar sobre a promessa de cura divina. A lição de número 6 da nossa revista da CPAD, datada do dia 10 de novembro de 2024, e nós iremos então estar abordando com os irmãos essa temática e olhar um pouco sobre a cura divina numa perspectiva bíblica e, claro, falar também a origem das enfermidades em uma perspectiva também bíblica. Eu quero inclusive deixar aqui uma pergunta para que você possa participar, interagir conosco. Você já pode inclusive responder esta pergunta que eu quero deixar para você. Qual as origens da doença? Qual a origem das doenças, tá bom? Responda essa pergunta e participe aqui também deste momento da escola bíblica, tá bom? Qual a origem das doenças? Esta é uma pergunta importante para nós respondermos na lição de hoje. Então, queridos irmãos, vamos juntos aí aprender a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta, já responda esta pergunta também para a nossa interação e a nossa participação aqui também na escola bíblica, tá bom? Queridos irmãos, eu quero também já em continuidade aqui com você, está falando, né, da promessa de cura, né, a lição de número 6, mas vamos aqui para o nosso textuáureo, ok? Pegue a sua lição, textuáureo e verdade prática. O nosso textuáureo de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, inclusive é um dos textos que nós iremos fazer a leitura daqui a pouco e vai servir de base, de orientação aqui para uma parte da nossa lição, tá bom? Então, queridos, Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo de número 4. O capítulo 53 de Isaías é conhecido como o capítulo do servo sofredor. É um capítulo escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas que já aponta para a chegada do Messias. E aqui nós temos uma descrição minuciosa de como Jesus ele carregaria
a nossa dor, carregaria o nosso sofrimento, como ele daria a sua vida por nós. O texto de Isaías 53, inclusive, diz que foi do agrado de Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Então Jesus ele foi uma oferta pelo nosso pecado. Ele vai à cruz de forma voluntária, ele se entrega por nós. Às vezes a gente faz uma leitura do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos, e podemos até julgar ou pensar que os homens maldosos, eles então prenderam e crucificaram Jesus. Mas quando nós olhamos para Isaías 53, nós percebemos que, de fato, homens maldosos fizeram isso, mas fez isso por providência divina, porque Deus já o pretendia entregá-lo por nós, porque foi do agrado de Deus moê-lo pelos nossos pecados. É claro que eu não estou dizendo com isso que Deus foi quem escolheu a dedo as pessoas que assim o faria, mas Deus, em sua graça, se utilizou ou Deus realizou a sua vontade por meio até mesmo dos corações maldosos que levaram Jesus à cruz. Então veja que até mesmo das coisas mais, das coisas ruins, Deus ele fez aí então esse ato proveitoso, não é? Isso aí é basicamente aquilo que nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então veja que tudo o que aconteceu no ministério de Jesus, embora Deus não tenha escolhido a dedo as pessoas que o trairiam, ou que o matariam, ou que o crucificaria, mas você vê que tudo aquilo contribuiu para o bem do próprio Cristo e para o bem da nossa vida, da vida da humanidade, porque em Cristo Jesus nós temos a oferta pelo pecado e nós temos então a oportunidade de salvação. Então, verdadeiramente, ele tomou sobre si também as nossas enfermidades. É interessante porque a obra de Cristo, ela é uma obra completa, é uma obra plena. A gente vai falar mais sobre isso. E ele leva sobre si os nossos pecados, mas também levou sobre si as nossas enfermidades. O homem, ele pós-queda, sofre em pelo menos duas grandes áreas da sua vida. Ele sofre no aspecto físico, com doenças, com a morte, com as limitações. E ele também sofre no que diz respeito à sua vida emocional, no que diz respeito às doenças psicossomáticas, doenças da mente, doença da psique, como ansiedade, depressão, entre outras enfermidades que são doenças aí, por exemplo, Alzheimer, são doenças da mente. Então você vê que tudo isso tem como origem aí as práticas pecaminosas, tem como origem a queda, e a gente vai trabalhar exatamente isso. E já respondi a pergunta, ó. Já respondi a pergunta que eu lancei aqui para vocês, uma parte, mas você pode responder aí, tá bom? Qual a origem das doenças, tá bom? A nossa verdade prática trabalha o seguinte: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Olha que interessante. A expressão Jesus, médico dos médicos, mostra que Jesus, irmãos, ele tem o poder de curar. Não é que Jesus tem um registro lá no Conselho de Medicina, tá bom? E tem autorização para atuar como médico, não é isso que a gente ou nós dizemos. Embora a expressão médico dos médicos não seja uma expressão bíblica, você não encontra essa expressão no texto bíblico, mas esta expressão, ela se coaduna, ela está coerentemente correta com aquilo que a Bíblia fala sobre o poder de Jesus para curar. Ele é soberano, poderoso para operar milagres. Então, Jesus, ele é o médico dos médicos. Isso significa dizer que Jesus, ele tem poder para ir além dos médicos comuns, que tem seu registro lá no Conselho de Medicina, para atuar e reverter algumas situações no que diz respeito às doenças do corpo e também da alma ou da psique. Mas veja que Jesus, irmãos, é superior a esses médicos. Na verdade, esses médicos, eles fazem já com a sabedoria divina, com a graça de Deus atuando sobre eles. Então Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele está acima
dos médicos, acima da própria medicina. E ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Há enfermidades, irmãos, que são incuráveis, tanto na época de Jesus como ainda hoje. Há enfermidades que não têm cura, tem paliativos, tem assistência, tem um acompanhamento para evitar o agravamento, mas não há curas. Só que Jesus, ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Então, se você está me ouvindo agora e está enfermo, seja uma doença curável ou incurável, ou se você está me ouvindo agora, mas tem um parente que está enfermo e que tem uma doença incurável ou curável, mas que está padecendo com isto, eu quero convidar você a confiar no poder de Deus. Eu quero convidar você a confiar que Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para fazer milagres, porque não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há doenças incuráveis para aquele que constituiu cada membro do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo. Ele conhece cada detalhe e ele tem poder para reverter, para mudar, para fazer milagres em nossas vidas. Compreende, irmãos? Então, a nossa verdade prática vai trabalhar basicamente esta questão de que Jesus ele é um médico dos médicos e que ele tem todo o poder para curar. Avançando, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. E a nossa leitura de hoje está em 3 textos. Eu quero convidá-los para que juntos possamos lê-los. Eu acho que é importante a leitura desses textos. Na verdade, os professores da escola bíblica não podem não apenas ler esse texto, mas ler inclusive o contexto desse texto. Mas aqui nós iremos ler, tá bom, o texto bíblico da leitura em classe. E eu quero convidá-los também para esta leitura. Ok? Que diz assim, Isaías 53, verso 1 ao verso 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então essa é a primeira parte da nossa leitura, que a gente vai comentar sobre esse texto daqui a pouco. E nós temos também a segunda parte, que é Mateus capítulo 8, verso de número 14 até o verso de número 17, que diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados e com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está agora Tiago, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Estará alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoado.
Amém, queridos? Que leitura maravilhosa, não é, irmãos? 3 textos aí, Isaías, Mateus e o texto também da carta de Tiago. Queridos irmãos, eu quero também chamar a sua atenção para os 3 objetivos primordial da nossa lição de hoje. Primeiro, nós temos como objetivo explicar biblicamente a promessa de cura divina. Em segundo lugar, nós temos como objetivo compreender qual a origem e as consequências das enfermidades. E em terceiro lugar, iremos falar sobre ou conscientizar de que Cristo cura sim. Amém? Então estes são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. Espero poder alcançar e abençoar a sua vida através desta ministração, tá bom? Queridos irmãos, na lição anterior nós falamos da promessa de salvação. Na lição de hoje nós iremos meditar sobre a promessa de cura divina. Então, queridos, na cruz do Calvário, quando Jesus dá a sua vida por nós, ali Jesus opera uma obra completa, não apenas no que diz respeito à salvação da nossa alma, mas também no que diz respeito à restauração do nosso corpo. Então veja, queridos, que na cruz do Calvário o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. E essa obra é enfatizada também nos evangelhos, enfatizada também em quase que toda a Bíblia, irmãos, nos mostra então que a obra da salvação ela é uma obra completa, efetivada por Jesus, autorizada por Jesus. E veja, a cura divina faz parte também desse plano maior de Deus, faz parte deste projeto maior do Senhor. Então, queridos irmãos, na lição de hoje nós iremos ver como no plano divino Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então nós temos, irmãos, aqui na nossa introdução, nós temos o que nós iremos abordar. Nós iremos falar então sobre a promessa bíblica da cura divina e também falar sobre a origem e as consequências das enfermidades e das doenças. E iremos então encerrar aqui fazendo esta afirmação: Jesus Cristo cura sim. Ok? Tranquilos até aqui? Então, irmãos, vamos aqui avançando para o nosso primeiro ponto, a promessa bíblica de cura divina. A profecia messiânica de Isaías 53. Bom, o texto que nós fizemos a leitura, o texto de Isaías 53, é um texto que vai nos falar a respeito do servo sofredor. É um texto muito lindo, muito importante para a nossa fé, porque a profecia de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Então nós temos aqui nos versículos iniciais de Isaías 53, o verso 1 e o verso 2, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então veja, queridos, que o texto de Isaías 53 vai nos apontar exatamente para este servo sofredor. Interessante, queridos, que o texto começa: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa mensagem? Isso aqui nos mostra, irmãos, que a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, a vinda de Cristo, não foi uma vinda aceita por todos. Nem todos compreenderam. Ainda hoje, aqueles que aguardam a vinda do Salvador. Mas veja, irmãos, que a obra de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus ali na cruz, aquilo que Isaías 53 aponta, se cumpre na pessoa de Jesus. É realizado na pessoa de Jesus.
Então Isaías, ele profetiza o Messias cerca de 700 anos antes de Cristo, irmãos. É muito tempo, mas a profecia de Isaías se cumpre na íntegra. E o texto de Isaías nos mostra nitidamente que esta obra operada de maneira completa, perfeita e plena, que Jesus ele faz, ele opera, irmãos, é uma obra completa, é uma obra perfeita. Ou seja, de modo que, além de ser remido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Por que a obra de Cristo ela é completa? Porque a obra de Jesus não apenas salva a nossa alma, mas também a obra de Cristo cura dos nossos pecados, irmãos. Ou melhor, cura a nossa vida das enfermidades. Jesus perdoa os nossos pecados com a sua obra e seu sacrifício na cruz do Calvário, mas também com o seu sacrifício na cruz, ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Isso é uma promessa de Deus para a sua igreja, é uma promessa de Deus para mim, é uma promessa de Deus para você, de que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso não significa que nós não adoecemos. Isso não significa que Jesus tem o dever e a obrigação de nos curar a todo custo. Não significa. Veja que alguns partem para estar com o Senhor e mesmo assim sendo crente, sendo um cristão fiel ao Senhor, mas eles partem para estar com o Senhor porque, ainda aqui enfermos, porque é possível um cristão passar pela enfermidade. É possível nós enfrentarmos também momentos de crises, momentos de aflições e de angústias. Então, queridos irmãos, a vida cristã não é uma vida imune às dificuldades. Não ganhamos uma vida imune às batalhas e às tempestades espirituais que acontecem ao longo do nosso caminho, da nossa jornada espiritual. Então, queridos irmãos, dessa forma, a obra do Calvário, ela foi operada de uma forma completa, porque tanto nos salva dos nossos pecados para Deus, como também nos cura através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E em nosso lugar ele sofreu tanto no aspecto físico, quanto também no aspecto espiritual. Por isso que a obra da salvação ela é completa. Ou seja, irmãos, além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. O que aconteceu, o que foi profetizado por Isaías 700 anos antes de Cristo, se cumpre na pessoa de Jesus com destinais. E você percebe também que isto está confirmado quando o próprio evangelista Mateus, ele descreve que, ele vai descrever, o próprio evangelista Mateus, em Mateus capítulo 8, versículo 17, ele diz que a cura da sogra de Pedro e a cura de muitos enfermos foi o cumprimento do profeta Isaías. Ok? Ou seja, aquilo acontece exatamente em cumprimento da profecia de Isaías. Por isso, irmãos, podemos afirmar que Jesus ele salva e que Jesus ele cura. Lembrando que nós, continuistas e que defendemos a teologia pentecostal, cremos, né, nós cremos que existe uma mensagem pregada pelos nossos pais que representam, tá certo, muito bem a esperança e a expectativa da igreja. Então nós temos, irmãos, essas 4 mensagens que nós pregamos, que é Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus nos leva para o céu. A igreja pentecostal, a igreja continuista que crê na continuidade dos dons sempre vai caminhar por esses viés, certo? Eles vão então pregar esta mensagem, Jesus Cristo. E quantas vezes eu não preguei isso, inclusive, e continuo pregando: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo, então, ele nos prepara e nos leva para estar com ele no céu.
Amém. Então, nem por isso, irmãos, nem por isso nós iremos, eh, né, nem por isso, né, porque Jesus Cristo cura, salva e batiza com o Espírito Santo, conforme nós pregamos, nem por isso nós iremos deixar de pregar, né, outras mensagens, outros ensinamentos que a palavra de Deus nos orienta, mas veja que essas 4 mensagens são as 4 mensagens principais da igreja. Principais da igreja. É a mensagem de salvação, a mensagem de cura, a mensagem de que nós devemos estar prontos para partir e estar com Cristo, faz parte da mensagem também da vida da igreja. Por isso podemos afirmar que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo cura. Nós temos também o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus capítulo de número 8, versículo 14 ao versículo 17, nos mostra então um momento em que Jesus ele vai pregar num final de sábado depois do expediente. Durante o expediente, durante o dia, Jesus foi para a sinagoga, como de costume, participou do culto na sinagoga. Lá um rapaz endemoniado se manifesta, Jesus expulsa o demônio, Jesus restaura a vida daquele rapaz, e você então percebe que depois que termina o culto na sinagoga, entre muitas interrogações de como Jesus tenha feito aquele milagre, então a Bíblia nos diz que ele foi informado a respeito da enfermidade da sogra de Pedro. Jesus foi informado que a sua sogra estava acamada, que sua sogra estava enferma, ardendo em febre. E a Bíblia diz que Jesus ele vai à casa de Pedro, mesmo depois do expediente, mesmo depois de já ter, então, feito grandes coisas, né? Grandes milagres ali, um grande milagre ali na sinagoga, que foi expulsar um demônio. Então veja, mesmo depois do expediente, ele não se nega, querido, ele vai até a casa da sogra de Pedro, que segundo o evangelista Lucas, ela estava ardendo em febre. Lucas é um médico, irmãos. Então veja que se esse socorro não chega de imediato aí na vida, esse socorro não chega de imediato aí na vida da sogra de Pedro, ela morre, irmãos, ela parte, porque na época não havia cura para febre, e inclusive não era uma febre comum que a sogra de Pedro tinha, segundo alguns comentaristas, se tratava da malária. Então veja que ela iria provavelmente à morte. Mas Jesus chega, Jesus foi convidado a ir à casa de Pedro. Interessante, depois de um culto na sinagoga, Jesus, talvez o que a gente mais esperasse é que Jesus se retirasse para descansar. Mas assim que ele é informado acerca da sogra de Pedro, ele vai até a casa de Pedro e ele vai curar a sogra de Pedro desta enfermidade. Então veja, o texto bíblico de Mateus capítulo 8, versículo 14, versículo 17, nos apresenta Jesus curando a sogra de Pedro. E em seguida, ele recebe endemoniados, enfermos, doentes, paralíticos. Ele recebe ali pessoas com espíritos imundos e ele começa a curar toda enfermidade. Ele começa a operar, irmãos, milagres esplêndidos ali, né? Porque todos que foram chegando, o texto é muito claro em nos mostrar, veja aí comigo, Mateus capítulo 8, versículo de número 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então veja que coisa aqui maravilhosa, né, irmãos, acontece. Você vê Jesus curando a sogra de Pedro, e o texto nos diz aqui claramente que chegada a tarde, trouxeram muitas pessoas enfermas. Trouxeram muitas pessoas doentes, mas Jesus as curou, porque não há limitação para Jesus. Jesus pode, irmãos, realizar todo e qualquer milagre. Há um louvor que eu gosto muito, que Sarinha canta, que é: meu Deus, tudo pode, todas as coisas Ele pode, com a força do seu poder. Então, Jesus, Ele tudo pode, irmãos. Tudo Ele pode fazer. E aí nós temos
este milagre, né? Essa bênção aqui concedida pelo próprio Cristo ali aos irmãos, né? Concedida pelo próprio Cristo, a sogra de Pedro e aos seus discípulos, o próprio Pedro. Então, queridos irmãos, o nosso texto aqui de Mateus capítulo 8 nos mostra que todos foram curados. Todos foram curados. Então, além disso, né, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. O próprio texto de Mateus vai nos informar de que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui o evangelista Mateus está associando e apontando de que a cura e o milagre que a sogra de Pedro ela vive é exatamente o cumprimento da profecia do profeta Isaías, de que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, irmãos. Ele leva todas as nossas enfermidades. Então, nós temos aí essa primeira colocação do nosso segundo subponto. Agora, os ministros também são chamados para ungir os enfermos. Então, vejam, queridos, além deste cumprimento da profecia em Mateus capítulo 8, versículo 17, versículos 14 a versículo 17, nós temos agora também Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14 a versículo de número 15. Ali nós temos o texto nos orientando de que os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Isso aqui é muito importante, viu, irmãos? A cura divina apontada lá no texto de Tiago, capítulo de número 5, versículo 14 a versículo de número 15, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Obviamente que a Bíblia não está restringindo que um membro possa visitar o outro quando este estiver enfermo, mas fica muito claro que o objetivo é exatamente, não é, chamar os presbíteros da igreja, a liderança da igreja. Então veja, não há nenhum problema em um membro orar pelo outro, mas aqui em específico, o Tiago está falando de levar o óleo para ungir. Essa é uma responsabilidade do presbítero da igreja. Então, quem leva o óleo para ungir o enfermo é o presbítero da igreja. É ele quem unge. Por presbítero aqui entenda o supervisor, o pastor, o evangelista, aquele que lidera a congregação ou que exerce a função pastoral. Então, veja, este deve levar ou ser chamado a ungir com óleo. Lembrando que o que cura o enfermo não é o óleo, irmãos. A gente tem que explicar isso porque estamos vivendo hoje numa cultura de uma pobreza de Bíblia tão grande em que as pessoas elas terminam por acreditar de que o que cura é o óleo. Não é o óleo, irmãos. Não, pastor, o que cura é o óleo. Eu comprei um óleo ungido vindo de Israel. O pastor passou uma semana consagrando esse óleo. Então este óleo cura. Não, não é o óleo que cura. Eu já tive experiência de ter que orar por uma irmã e ela dizia assim: pastor, o senhor trouxe óleo? Eu disse: não, eu estou sem óleo. Mas eu vou orar pela senhora e a senhora será, então, ministrada, né, abençoada por Deus. Mas aí a pessoa deixou bem claro na expressão facial, na forma de dizer: tá certo, pastor. Ela ficou um pouco insatisfeita, porque na verdade ela achava que precisava literalmente ser ungida com óleo, como se fosse de fato, né, Deus, ele cura através do óleo, o óleo é o óleo da cura. Não, irmãos, não é o óleo que cura. Você veja bem que o texto fala muito claro: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Ou seja, há coisas que é de responsabilidade dos presbíteros. Orem sobre ele, ungindo com azeite, versículo de número 14, né? Ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha o versículo 15 agora. E a oração da fé salvará o doente. Quem vai salvar o doente? Quem vai salvar? E isso, irmãos, veja que é a oração da fé que salvará o doente.
Entende? É a oração da fé que salvará o doente. Não se trata de óleo ungido que cura, irmãos. Ah, pastor, mas eu comprei meu óleo ungido, mas não é óleo que cura. Mas, pastor, é vindo de Israel, não é o óleo vindo de qualquer que seja a região, pode ser de Israel, de qualquer lugar. Não é o óleo que cura. A cura vem por meio da oração da fé. Amém, queridos? Tranquilos? Então a cura vem por intermédio da fé. Não é o óleo que cura. Então os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. É uma responsabilidade dos ministros. Quer ver outro problema sério, irmãos? Sério. É que nós temos presenciado as pessoas comprando óleos para ungir objetos. Pastor, eu comprei um óleo aqui, pastor, foi R$ 1.000 o óleo. E eu estou aqui ungindo, pastor. É claro que eu estou exagerando, né, o valor do óleo, mas tem gente vendendo óleo ungido por aí a esse valor, viu? Então veja que a cura, irmãos, não está no óleo, não está no óleo. E infelizmente há aqueles que eles acreditam nisso, então compram óleos ungidos na expectativa de serem curados, na expectativa de que o óleo é quem cura. E outros pegando o óleo para ungir objeto, irmãos. A Bíblia não manda fazer isso. Não manda. A Bíblia não orienta que nós venhamos ungir objetos. Tem gente que unge casa, unge carro, coloca óleo aí em aparelho de televisão, unge carteira de trabalho, unge habilitação. Mas, irmãos, o óleo da unção é para o doente. Olha o que o texto fala. Está entre vós alguém doente, chama os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E veja que a oração da fé salvará o doente, irmãos. É a oração da fé que vai salvar o doente. Compreende, queridos? É importante que nós venhamos compreender isso. Então, em outras palavras, quem cura é a oração da fé e não devemos comprar óleo para estar ungindo coisas, ungindo objetos. Amém, queridos? Tranquilos? Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição, a origem e as consequências das doenças no mundo. Pergunta: qual a origem das doenças? Qual a origem das doenças no mundo? Queridos irmãos, o nosso autor ele vai inclusive pontuar aqui a origem e as consequências das doenças no mundo. Primeiro ele fala sobre a origem das doenças no Éden. Então, quando Deus cria Adão e Eva, eles estavam vivendo uma vida perfeita, sem doença, sem envelhecimento. Uma vida, irmãos, tranquila. Mas você percebe que a serpente enganou Eva e Eva comeu do fruto e deu também do fruto para Adão. Então veja que a origem das doenças e as suas estratégias, a origem da doença e as suas trágicas, só corrigindo aqui, né? A origem das doenças e as suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme está, inclusive, no texto de Gênesis capítulo 3. Então, veja, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem. Então, isso significa dizer que antes do pecado, o homem não tinha, irmãos, essas enfermidades. Adão viveria para sempre com Deus. O seu corpo não padeceria essas enfermidades comuns que nós vemos hoje. Mas, por causa da queda, o pecado do ser humano fez com que enfermidades surgissem. Quando Eva peca, a sentença de morte repousa sobre ela e, consequentemente, também quando Adão come, também sobre ele. Então, veja que o pecado do ser humano faz com que as enfermidades elas surjam, acompanhada então de dor, de sofrimento e de morte. Então, queridos, nós temos aí a origem das doenças no Éden. O homem peca e por causa desse pecado, a sua natureza agora é corrompida e, portanto, nós temos aí o pecado entrando no mundo, irmãos. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica
na carta A Doutrina Bíblica da Cura Divina, tem como base a obra do Calvário, irmãos, pois de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Eu quero ser muito cauteloso aqui para deixar bem claro também para os irmãos de que nem toda doença que uma pessoa passa, uma enfermidade que ela enfrenta, diz respeito a um pecado individual da pessoa, certo? Não diz respeito a um pecado individual da pessoa, mas se trata de uma doença provocada pela queda do homem, ok? Então você consegue entender isso? Consegue compreender isso, irmãos? Existem pecados que são, sim, existem doenças que são, sim, resultados de pecados individuais. A própria palavra de Deus, lá no no texto da ceia de 1 Coríntios capítulo 11, nos diz que há muitos fracos e doentes e até aqueles que dormem por causa do pecado individual. Mas veja que o pecado coletivo, ou seja, por isso, irmãos, conforme apresentado no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado, irmãos. Então, as doenças, de um modo geral, têm como origem a queda do homem, não diretamente um pecado individual do homem, embora alguns estejam doentes por causa de pecados individuais, tranquilo? Aí nós temos a consequência do advento da doença, ou seja, o pecado corrompeu o ser humano em todas as áreas, tanto na área física como na área também de sua natureza, sua área emocional, sua área sentimental, as suas emoções. O pecado ele entra e contamina o homem de um aspecto ou de um modo geral. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Você percebe que o ser humano vivia uma certa quantidade de tempo. Por exemplo, Metusalém viveu 969 anos, irmãos, é muito tempo, é ou não é? 969 anos, irmãos, ele viveu, muito tempo. Ele é o homem que mais viveu na Bíblia. Aí nós temos também essa diminuição de quantidade de ano que o homem vivia em decorrência do pecado. Por exemplo, Adão viveu 930, Sete 912, Enos 905. E você vê então este tempo de vida do ser humano diminuindo, irmãos. E nós temos aí, no período pós-dilúvio, no período do dilúvio, Deus, mais uma vez, estabelecendo aí a idade do homem em mais ou menos 120 anos. Aí nós temos, mais na frente, os salmos dizendo que o homem pode chegar aí, a idade do homem agora é de 80, é de 70, né? Diz que agora o homem ele tem essa duração de vida de 70 anos. E alguns, pela sua robustez, chega aí aos 80 anos. Mas a Bíblia diz que o melhor deles, ou melhor dias daqueles que chegaram a esse patamar, é então canseira e enfado, irmãos. Quem chegar a essa idade vai chegar, mas vai chegar com canseira e enfado, pois a vida passa rapidamente e nós então voamos para estar mais uma vez com o Senhor. Então o fato é que o pecado e o advento das doenças do ser humano teve o tempo de sua vida diminuído, né? Em consequências do pecado que provocou doenças no homem, inclusive aí provoca aí a morte prematura, né, do homem. O homem agora vai viver bem menos por causa do pecado, irmãos. E aí nós temos a proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de doenças ou de diversas doenças. Hoje nós temos, irmãos, doenças de ordem física e doenças de ordem mental. As doenças de ordem física, como por exemplo doenças cardíacas, diabetes, câncer,
entre outras doenças que são de ordem física. Nós temos também as doenças que são de ordem mental. Aí nós temos o Alzheimer, nós temos aí a depressão, nós temos aí crise de ansiedade, são tudo elementos que, em consequências do pecado do ser humano, da natureza pecaminosa, tem afetado aí o homem de um modo geral. Então temos aí diversos transtornos e demências provocados no homem por causa dos seus pecados. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica. Há, infelizmente, aqueles irmãos que, em meio a essa proliferação das doenças, eles, infelizmente, têm dado ouvido, né, a falsas mensagens, a falsos pregadores e têm sido ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica. Aqueles que, debaixo das profecias ou da palavra de cura de alguns ditos, né, curandeiros ou que têm o dom de curar, eles têm inclusive deixado de tomar remédios, irmãos, tomar medicamentos passados e orientados pelo médico. Sobre isso, irmãos, eu tenho um pensamento muito enxuto. Se você está enfermo, procure ajuda de Deus, ore. Mas também não deixe de procurar ajuda médica. Não seja ignorante. Deus não proíbe que você use ou que você busque a ajuda médica em caso de enfermidade ou de uma doença. Assim como, por exemplo, nós temos pessoas que usam óculos, eu uso óculos. Há pessoas que dependem de uma muleta para andar, por exemplo. Ou pessoas que elas, ao terem ou enfrentarem uma crise, elas recorrem à ajuda e auxílios humanos. Então, na vida espiritual, nós temos o apoio de Deus, mas na nossa vida física e emocional, nós também devemos apelar para o socorro ou ajuda da medicina. Claro que a medicina, ela contribui e a ciência, né, ela é também algo que é desenvolvido por causa da capacidade dada por Deus ao homem. Então, querido, sobre isso eu tenho um pensamento muito enxuto com relação. Procure, está doente, procure um médico. Ore primeiro, mas procure também um médico. Amém? Ah, pastor, mas eu recebi uma profecia de que Deus me curaria, então vou parar de tomar remédio. Não, você não precisa parar de tomar remédio. Deus lhe curou? Você está enfermo, Deus lhe curou? Então você continua tomando medicamento, volta ao médico, faz toda a bateria de exame novamente. Está curado? Agora sim, o médico vai suspender o teu medicamento. Ok? Ah, pastor, isso é falta de fé? Não, querido, você está seguindo o protocolo. Jesus não te curou? Os exames vão dar negativo. Dando negativo, o médico vai te suspender o medicamento. Mas não tome atitude precipitada. O que tem de pessoas aí que, debaixo de uma promessa de cura, abandonou o medicamento e quando foi fazer os exames, a doença continua, é inclusive exortado pelo médico e dá inclusive um mau testemunho diante do médico de que você se liberou aí das medicações. Então veja, não é saudável, irmãos, que você faça isso. Compreende? Amém, queridos? Vamos então aqui para o último ponto da nossa lição. Jesus Cristo cura sim, irmãos. Irmãos, a cura divina faz parte do plano de Deus. Deus quer curar a mim e você. Nós devemos orar, pedir a Deus, clamar a Ele por cura. Porque Jesus continua curando, irmãos. Continua curando. Jesus Cristo, irmãos, cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, o eu sou, né, a Bíblia diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Então, Ele é o Deus que cura. Amém, queridos? Jesus continua curando. Ele curou no Antigo Testamento, curou no Novo Testamento. Deus continua curando na atualidade, irmãos. Ele continua sendo o médico dos médicos. O Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? O que é que nós podemos fazer, irmãos, para receber então a cura divina? Finalizando aqui a nossa lição. Nosso autor faz algumas pontuações. Primeiro, você precisa crer, precisa confiar. Segundo, para receber a cura divina, você precisa pedir também aos líderes da igreja que orem por você. Deus pode ministrar a cura sobre a sua vida por intermédio dos seus filhos.
Em terceiro lugar, você pode também perseverar, irmãos. Tem coisas que Jesus não faz agora, mas vai fazer amanhã. Então, peça a Ele hoje com fé e persevere nessa busca que no tempo certo Deus há de curá-lo. E outra coisa que você pode fazer, é claro, não deixar de buscar auxílio médico. Busque, Jesus vai curar alguns de forma direta, outros Jesus vai curar de forma indireta. Alguns Jesus cura pelo toque, outros Jesus cura por meio da medicina. Então há pessoas que vão ser curadas por meio da medicina. E há pessoas que vão ser curadas de uma forma direta pelo próprio Jesus. Não deixe de buscar auxílio, irmãos. Jesus pode me curar e eu não precisar usar óculos? Claro que pode. Mas veja, eu não deixei de procurar o auxílio da medicina e estou usando óculos. Se Deus me curar, eu deixo de usar. Entende? Então, irmão, se Jesus quiser, Ele te cura. Sem precisar de quimioterapia, sem precisar de radioterapia, sem precisar de medicamentos, sem precisar de tratamento, pode te curar. Mas não esqueça que tanto a cura por meio dos medicamentos e dos tratamentos é uma cura realizada por Jesus, é o processo que Deus escolheu te fazer para te curar. E há aqueles que são curados de uma forma direta por Jesus, e aí cabe a economia divina, a vontade divina de como Ele vai fazer, compreende? Mas é importante que você entenda que Deus faz como quer e como lhe apraz. Amém, meus irmãos? Então Jesus continua curando, mas não faça disto a única razão pela qual você o busca. Amém? Busque Jesus não apenas pela cura, busque por quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele é o Deus. Ele é Deus. E Ele é aquele que quer habitar em nossos corações. Tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0 e também aos irmãos que nos acompanham através do nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que as bênçãos do Senhor repousem continuamente sobre a sua vida. E nós voltamos na próxima semana com mais uma pré-aula em nome de Jesus.